Graça e paz, família bereana, bom dia. Mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Nosso pastor não está presente agora pela manhã, mas estará conosco à noite, ao vivo com toda a igreja, para mais um culto, logo mais às 18 horas. Hoje, para a nossa meditação, nós vamos focar no tema Jesus está voltando. E o texto utilizado para a meditação de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de 1 a 14. E antes de lermos o texto, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal Bereana Ilhéus, se inscreva lá rapidinho, deixe o seu like, clique também no sininho que você vai receber as notificações e estará ajudando o canal a crescer e a levar o Evangelho a mais e mais pessoas. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que o Senhor nos abençoe com esse pedaço da sua palavra. Durante anos ouvimos a seguinte expressão: Jesus está voltando. E logo em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, a igreja remanescente fiel. Por isso mesmo, muitas pessoas têm se perguntado se é chegado o tempo da vinda de Cristo. E o texto lido tem o objetivo de chamar a nossa atenção para esta realidade iminente, a realidade da volta de Cristo. Jesus tinha acabado de sair do templo, quando os discípulos lhes mostraram aquela construção, maravilhados com a edificação do templo. Todavia, Jesus os surpreende com uma profecia. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Adiante, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam quando que haveria de acontecer aqueles sinais, quando que haveria de acontecer a volta de Cristo, qual seria o sinal da consumação do século. É claro que em Mateus 23, 39, um pouco antes, Jesus já falava sobre a sua segunda vinda. E é interessante
que Cristo dá uma série de fatores, traz uma série de fatores que antecederão a sua volta. Ele disse que haveria guerras, ouviria falar sobre rumores de guerras, haveria aqueles que enganaria muitos se passando por ele, nações se levantariam contra outra, haveria fome, haveria terremotos, muitos seriam odiados. Também que haveria escândalos, traição, ódio, falsos profetas, o amor se esfriaria. Mas Cristo também disse que aquele que perseverar até o fim, que esse seria salvo. E o Evangelho de Deus seria pregado em todo o mundo. E após isso, chegaria o fim. Na ocasião destas palavras, Jesus tinha acabado de advertir os fariseus e era próximo o período da Páscoa, o período em que ele estaria para morrer pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Estava próximo o momento de termos paz com Deus, de sermos justificados através do seu sangue ali na cruz. A obra do Calvário. Portanto, falar da segunda vinda de Cristo nos remete a um estado de lucidez sobre como está a nossa caminhada diante do Senhor. Nos faz refletir um pouco mais sobre como está a nossa vida no altar de Deus. A volta de Jesus indica que nossa fé será provada, indica que nossa fé precisará estar firmada no Senhor, porque haverá dias difíceis. Acontecimentos antecederão a vinda do Rei e acontecimentos duros. A palavra de Deus está em curso. Precisamos manter o coração aquecido no Senhor em tempos de adversidades. A mente precisa estar confirmada e convicta da salvação. Deus não quer que nós nos assustemos com esses acontecimentos, mas que estejamos vigilantes, argutos, atentos a tudo aquilo que haverá de acontecer. Jesus está voltando e isso faz surgir uma pergunta no ar. Se Cristo voltasse hoje, haveria expectativa e alegria no nosso coração pela sua volta ou haveria desespero e aflição pelo seu retorno? Essa é uma pergunta que podemos nos fazer e responder a nós mesmos. Esse texto é muito rico e por isso mesmo eu gostaria de focar com vocês em apenas 3 versículos para a nossa meditação. Começando pelo verso 2, quando Cristo responde: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. É um assunto escatológico. Cristo proferiu aquela profecia e no ano 70 o templo foi derrubado. Interessante que falar da segunda vinda de Cristo é trazer a nossa atenção para aquilo que é essencial na nossa vida, a salvação. Jesus frustrou a empolgação dos discípulos por eles estarem maravilhados com as construções do templo. E podemos de algum modo fazer uma associação com aquelas pessoas que estão assim iludidas em relação ao ter e ao ser nos dias de hoje. Tem muita gente confiando e colocando o seu coração nas coisas, na matéria, confundindo ter com ser. Isso é muito perigoso. Cristãos esquecendo o conteúdo de Cristo no seu interior e buscando a forma do mundo, que é algo também danoso, ruim para a nossa alma. Pois aquilo que empolga a carne dificilmente alegra o espírito. Só quem não nasceu de novo é que não compreende essas coisas. Os bens vão se dissipar.
tudo que você acumulou aqui vai ficar aqui. O tempo passa rápido, é hora de uma aliança real com Deus, ou de uma renovação da aliança com Deus. A pandemia tem mostrado duramente que não adianta brigar pelo que é passageiro. É necessário focar a nossa atenção na salvação eterna. Jesus está voltando, ao passo que também estamos indo ao seu encontro, mais dia menos dia. Não ficará pedra sobre pedra. Já passou da hora, meus irmãos, de nós darmos o real valor às coisas espirituais, às coisas celestiais, e esquecer um pouco mais da matéria. Pois a vida passa rápido. Ontem você era criança, hoje adulto e amanhã já estará de volta para Deus. Aos que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, não deixe para a última hora. Jesus está voltando. Lembremos que nós podemos ir para Deus a qualquer momento. E assim sendo, eu pergunto, estamos prontos para uma partida iminente? Tem gente que pensa assim, eu só vou me entregar a Cristo lá no finalzinho da minha vida, quando eu já tiver vivido tudo que eu quero viver. E esse pensamento errôneo é um pensamento equivocado, um pensamento, digamos assim, muito impreciso, porque pode não dar tempo de você se entregar a Cristo. E se Deus te chamar antes? Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós somos de Deus. Nós devemos dar o real valor ao Senhor, o real valor, o valor que Ele merece nas nossas vidas. Nós estamos muito presos à matéria. Prata e ouro só pertencem ao Senhor. Deus quer de nós relacionamento real, sincero. O problema é que nosso coração muitas vezes está ocupado com as coisas, com matéria, com o cônjuge, com filhos, com vícios, e nós não temos dado o espaço para Deus dentro de nós. Precisamos ocupar o nosso interior com o Senhor. A chama do Evangelho não pode ficar abafada no nosso coração. Ela precisa fluir, ela precisa alcançar mais e mais pessoas. O verso 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Haverá escândalos, meus irmãos. Haverá um aumento, uma intensificação desses escândalos, desde que Cristo falou estas palavras. Os bons costumes vêm sendo abandonados, a moral vem perdendo força, o recato e a retidão já não são bem-vindos em muitos lugares, em muitos ambientes, em muitos grupos. Haverá também traição. Muitos deixarão de cumprir com seus juramentos. É interessante que um formando, na ocasião da sua formatura, promete exercer a sua profissão com honestidade. O marido e a esposa prometem fidelidade na troca das alianças. Nós prometemos ser fiéis a Deus quando descemos as águas e nos batizamos e nos entregamos ao Senhor. Muitas vezes isso não acontece de forma plena. Há percalços no meio do caminho. Todavia, tendo visto essas coisas, nós até não podemos ser 100% crentes, fiéis, mas temos condição, sim, de ser 100% sinceros com o Senhor, nos arrepender de nossos pecados, ser fiel a Deus, ser sincero com o Senhor e ser sincero com o nosso próximo. Isso é possível, buscar arrependimento e seguir em frente. A traição, ela antecede a volta de Cristo. A traição tende para o aumento, é o que diz a palavra de Deus. Uma vez que a iniquidade vai se multiplicar. A Bíblia também diz aqui, nesse mesmo verso, que haverá ódio. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Isso é Cristo falando aos seus discípulos, falando à sua igreja. Dizer ser cristão, meus irmãos, é uma coisa. Outra coisa é viver o evangelho de verdade, em sua pura essência. Tem muita gente cheia de ódio por aí afora. Muita gente dominada pelo sentimento de ódio. Muitos precisando de uma conversão verdadeira. Não são poucos. Pessoas com semblantes raivosos, amargurados, azedos, parecem até que nunca conheceram a Cristo. É triste quando essa imagem, essa amargura é percebida no seio da igreja brasileira. Pessoas mergulhadas no ódio precisam urgentemente de um real encontro com o Senhor. Precisam ser curadas no nível da alma. Precisam de libertação. Precisam ser soltas das correntes do ódio. Pessoas, muitas vezes, que não querem compreender e nem querem respeitar a ordem estabelecida por Deus em termos de hierarquia na vida, submissão. Lembre-se que papéis invertidos causam desordem. Seu filho não é superior a você. Você não é superior aos seus pais. E nenhuma ovelha pode ser superior ao seu pastor. A hierarquia de Deus não pode ser quebrada. E todos aqueles que fazem vista grossa para isso, ou que vão de contra a essa ordem natural de Deus, vão contra o próprio Deus. Infelizmente, haverá escândalos, traição e ódio. É o que diz a palavra de Deus. Agora chamo sua atenção para o verso 12. Vamos ler novamente. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A Bíblia mostra um cenário de crescimento negativo em relação a muitas coisas, em relação à fé dos crentes, porque havia um amor, e esse amor vem se esfriando, e esse amor pode continuar a se esfriar. Diante disso, precisamos manter acesa a chama do Evangelho no nosso coração. E nós podemos sim fazer isso estando em aliança com Deus, estando com um compromisso renovado com o Senhor. Precisamos manter a chama acesa no nosso coração. E nós podemos fazer isso nos envolvendo com Deus. Aos de longe da fé, lembrem-se, para manter a chama acesa do Evangelho no peito, é preciso estar perto das coisas de Deus, não das coisas do mundo, mas das coisas de Deus. A distração, ela fornece euforia, confundida com alegria, e leva a pessoa para longe de Deus. Precisamos estar perto das coisas de Deus. Aos preguiçosos nas Escrituras, nossa Bíblia precisa ser usada. Precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, pois ela nos alimenta, ela nos restaura, ela é Deus falando com nós. Temos usado pouco a nossa Bíblia, temos feito pouco proveito dela, não obstante o grande número de pessoas pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo orientação. Se quisermos manter o Evangelho aquecido em nós precisamos também buscar relacionamentos com pessoas de Deus e em ambientes favoráveis a Deus. Precisamos atentar para essas coisas. Enfim, ter comunhão, oração, buscar viver diante do Senhor. Pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não há motivo para angústia, não há motivo para tristeza, não há motivo para desespero. Há, sim, um sinal de alerta para que estejamos vigilantes e atentos à voz do Senhor e não cairmos em qualquer engano, principalmente sobre o nosso engano. Precisamos perseverar até o fim. O cristão, mesmo caindo, ele busca um arrependimento real. Ele tem a alma entristecida pelo um erro, mas continua. Persevera. Perseverar até o fim é abandonar o rancor,
É permitir o trabalhar de Deus no nosso caráter, muitas vezes cristalizado pela religião em si e falta de envolvimento com Deus e de espiritualidade. Perseverar é permitir que Deus nos molde para a glória dele, fazendo de nós vasos de honra. Jesus está voltando, meus irmãos. E Jesus vai buscar a sua igreja remanescente fiel. Eu tenho certeza que se você nasceu de novo, se você teve um real encontro com Cristo, você não vai querer ficar aqui. Você vai querer subir junto com Cristo. As profecias estão se cumprindo. É tempo de viver o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe a ter uma vida diante dele todos os dias. Que você e eu, que nós possamos assim, todos os dias, dar o devido lugar ao Senhor na nossa vida, na nossa família. Tirar o tempo de Deus, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Precisamos entender isso. E precisamos estar vigilantes, porque são muitas as bandejas nesse período de distração. São muitas as ofertas que o mundo oferece. Mas nós temos algo melhor. Nós temos um tesouro nos céus. Nós temos o Rei dos Reis que voltará para buscar a tua igreja. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.